Olá, boa noite. Está no ar o Aparecida Debate. Vamos refletir? Vamos nos informar e formar a nossa própria opinião sobre os mais variados assuntos? Bom, aqui é o espaço para isso. O tema de hoje é a Virgem Maria na liturgia. Em sintonia com a novena e festa da padroeira deste ano, vamos entender um pouco mais da presença da Mãe de Jesus no ano litúrgico da Igreja. Hoje o nosso programa segue num formato de entrevista, não exatamente de um debate. E por isso nós contamos com a participação via internet do missionário redentorista, o padre Valdivino Guimarães. Ele é mestre em teologia dogmática com especialização em Mariologia pela Pontifícia Faculdade Marianum de Roma. Atualmente ele faz parte do conselho diretor da Academia Marial de Aparecida e se dedica à pesquisa sobre arte sacra, com ênfase em iconografia mariana. Sua tese de mestrado teve como tema a arte sacra de Cláudio Pastro na Basílica de Aparecida, tema sobre o qual se dedica em pesquisar atualmente. Padre Valdivino, muito obrigado pela sua presença no Aparecida Debate. Ronaldo, a minha saudação fraterna a você, a todos que estão nos acompanhando. Eu que agradeço pelo convite e é uma alegria imensa estar com todos vocês, partilhando um pouquinho daquilo que a gente sabe sobre a Virgem Maria na liturgia e, claro, também na piedade popular. Bom, o Padre Valdivino a gente já conhece pelo trabalho que ele desenvolveu no Santuário Nacional, sobretudo como presidente da Academia Marial, e no ano de 2017 ele organizou esse livro aqui, ó, Maria na Liturgia e na Piedade Popular, que é o livro que inspirou o tema de hoje para a gente abordar aqui no nosso programa. Tem muitos textos bacanas aqui de diversos autores, teólogos, irmã Lina Boff, a irmã Penha Carpenedo, o Frei Alberto, o irmão Afonso Murad, pessoas muito conhecidas no meio da liturgia e, sobretudo, nos estudos mariológicos. Padre Valdivino, parabéns, né? Uma obra de 2017, muito completa, muito instrutiva. E, bom, a partir dela, a gente já quero fazer a primeira pergunta para o senhor, né? Como que se dá o início da devoção a Maria, a Nossa Senhora? Sim, Ronaldo, e todos que nos acompanham, você fala dessa bela obra, vale a pena, como você já disse, né? É uma obra que foi elaborada a partir de um congresso da Academia Marial e, na ocasião, a CNBB ligou para o Santuário Nacional e a CNBB disse que queria, em vista dos 300 anos, realizar um evento voltado para a Virgem Maria. E, na ocasião, nós preparamos um congresso, como você bem disse, e a partir deste congresso surgiu este livro que nós quisemos colocar nas mãos das pessoas, porque é sabido que, quando se fala de Maria na liturgia e na piedade popular, nós temos uma grande carência de material litúrgico. E aí, na ocasião, juntamente com a CNBB, nós elaboramos esse material que está à disposição na Livraria Paulus ou em outras livrarias do ramo. Vamos à sua pergunta. Para a gente falar da Virgem Maria na liturgia e na piedade popular, é fundamental, é de suma importância que nós voltemos lá nas origens do cristianismo. Uma das perguntas que as pessoas nos fazem constantemente, principalmente nós que nos dedicamos à liturgia, à pesquisa sobre a Virgem Maria, ou seja, a Mariologia, essa pergunta é: quando que se inicia a devoção à Virgem Maria na caminhada da Igreja? E, junto com essa pergunta, vem uma outra indagação: como que se inicia as celebrações marianas na Igreja? Respondendo à sua pergunta, se nós formos lá nos primeiros séculos do cristianismo, no século II, século III e IV, nós vamos perceber que já ali os primeiros cristãos prestavam a sua devoção à Virgem Maria, prestava culto à Virgem Maria. É claro que o culto que se prestava não era tão afinado como nós conhecemos hoje. Hoje nós temos um calendário litúrgico, que falaremos logo em seguida, sobre um calendário muito organizado. Ali nós temos as festas marianas, nós temos as solenidades marianas, e enfim.
Mas no início do cristianismo não era assim. Mas nós temos indício, temos documentos de que no início do cristianismo já se prestava culto à Virgem Maria. E nós podemos nos perguntar também, e na palavra de Deus, tem algum indício da devoção à Virgem Maria? É uma outra pergunta que os fiéis nos fazem. Se nós vamos lá nos evangelhos, em outros textos do Novo Testamento, nós vamos ver passagens evangélicas que falam do início da devoção à Virgem Maria. Como é que nós podemos alegar que desde o início já se prestava culto à Virgem Maria? Peguemos, por exemplo, o evangelho da anunciação do anjo Gabriel à Virgem Maria. O anjo Gabriel, quando entra na casa de Maria, no ambiente onde ela estava, o anjo a saúda e diz: bendita és tu entre todas as mulheres. E é também uma saudação de Isabel. O anjo saúda Maria como a cheia de graça, e Isabel, sua prima, a saúda como bendita entre todas as mulheres. Ou seja, aí nós já temos um indício de veneração, de devoção. E devoção e veneração é amor. Nós pegamos também outros evangelhos, como, por exemplo, o evangelho da visita dos magos. Quando nasce o menino Jesus, os magos vão visitar o menino Jesus, e o evangelho diz: cheios de alegria, eles entram no lugar onde estava o menino com sua mãe. E ao avistar o menino e sua mãe, eles se prostram para venerá-lo. E nós temos tantas outras passagens que não temos tanto tempo para discorrer sobre elas, mas eu destaco aqui essas duas passagens que são indicativas de que já no início havia a devoção, ou seja, a veneração à Virgem Maria. E se nós pegamos também os primeiros séculos do cristianismo, nós vamos ver documentados textos dos padres da igreja, homilias, hinos, orações, enfim, que fala também sobre a Virgem Maria. Logo, já no início do cristianismo, já se tem indício da devoção à Virgem Maria, e é ali que começa a organizar, como nós dizemos hoje, a liturgia mariana, entre aspas, porque o centro da liturgia é Cristo. Mas quando nós falamos de celebrações marianas, nós já temos nos primeiros séculos do cristianismo indícios de devoção e de culto à Virgem Maria. Bom, o senhor já mencionou aí o ano litúrgico, o calendário litúrgico da igreja, né? Nós sabemos que o ano litúrgico ele é o tempo em que a igreja celebra todos os feitos salvíficos operados por Deus em Jesus Cristo. E Maria no ano litúrgico? Sim, como estávamos falando do início da devoção, do culto à Virgem Maria, eu já destaquei aqui alguns evangelhos que nos dão indício deste culto, ou seja, desta veneração, e falei também dos padres da igreja. No início do cristianismo, quando os padres da igreja começam a falar da Virgem Maria, como disse, através de homilias, através de hinos, de orações, de pregações, da eucologia, que são o conjunto de orações dentro da celebração eucarística à Virgem Maria, aí nós começamos a nos perguntar: mas e o calendário litúrgico, como que ele surge? No início do cristianismo, haviam essas celebrações à Virgem Maria, e com o início dessas celebrações, as igrejas espalhadas, como, por exemplo, Roma, espalhadas por outros lugares na Europa, tinha-se o costume de celebrar a Virgem Maria, mas não de acordo com um calendário. Com isso, havia-se algumas dificuldades, porque uma igreja celebrava essa festa da Virgem Maria, a outra igreja celebrava uma outra festa, não havia uma organização. Então, a partir do momento em que se começa de uma forma acentuada a venerar a Virgem Maria nas celebrações, então, quando começa a se preocupar com a organização de um calendário a partir da devoção à Virgem Maria, é no século VII. Em Roma, como disse, havia preocupação, porque muitas igrejas celebravam algumas festas e solenidades marianas em lugares diferentes, em igrejas diferentes e em datas diferentes. Então, há uma necessidade de organizar um calendário. Vale a pena lembrar que na Igreja Oriental tinha-se o costume, desde o início, de celebrar algumas festas marianas.
como, por exemplo, a Anunciação, a Dormição e assim por diante. E muitas festas do nosso calendário nós herdamos da Igreja Oriental. Algumas festas marianas, elas chegam em Roma no século VI, VII, mas já era celebrada na Igreja Oriental. Então, a partir dessa necessidade, se começa a organizar um calendário. Claro que com as festas primeiras, não inicialmente se celebrava todas as festas marianas que nós celebramos hoje, porque, como disse, o calendário ele começa a ser organizado no século VII e, com o passar da história do cristianismo, ele vai sendo incrementado, ele vai sendo organizado até chegar no calendário que nós temos hoje. Bom, continuando aqui a nossa conversa, padre, vamos falar sobre os cantos marianos. Existem vários, mas qual o momento certo de utilizá-los na liturgia? Sim, Ronaldo, é interessante, é um tema rico, né? Quando se fala de Maria na liturgia, aí claro que a gente esbarra na preparação de uma celebração mariana, e aí, claro, tem que ter critério para a escolha das leituras e, junto com isso, também a escolha dos cantos, que é uma situação muito complicada e delicada. É por isso que eu dizia para você que quando nós realizamos esse congresso em parceria com a CNBB, quisemos colocar esse material nas mãos das pessoas, porque quando as pessoas, as comunidades vão preparar uma celebração mariana, elas ficam se perguntando quais cantos nós podemos colocar. Aí é bom a gente ter em mente que uma celebração, embora ela seja de tema mariano, ela é cristocêntrica, porque na celebração eucarística nós celebramos Jesus Cristo. Nós não celebramos em primeiro lugar a Virgem Maria. Por mais que seja uma solenidade, por mais que seja uma festa mariana, o centro é Cristo. E nem a Virgem Maria quer ocupar o lugar do seu filho Jesus. Nós vamos perceber isso nos documentos da igreja, ao longo da história da igreja. Nós vamos perceber isso de forma muito acentuada no capítulo 8º da Lumen Gentium, quando a igreja nos leva a refletir sobre qual é o lugar de Maria na liturgia e, claro, no mistério de Cristo. Maria, quando nós a celebramos, ela é lembrada, ela é venerada, mas disse e repito, o centro é Cristo. E quando nós vamos escolher os cantos, nós temos que ter essa delicadeza. Quais cantos nós vamos colocar nessa celebração? E aí é claro que temos que analisar cada momento, porque uma liturgia de tema mariano, ela nos dá a possibilidade de enriquecê-la com cantos marianos. Agora, não é qualquer canto mariano. Como diz, né, os liturgistas, não adianta você querer pegar um canto conhecidíssimo como Maria de Nazaré, do nosso querido Padre Zezinho, e colocar como canto de ofertório. O canto é belo, mas ele não foi composto para esse momento. Ele não foi composto para um momento de comunhão, para um canto de ofertório, como nós vemos em muitas comunidades por aí. Então, é necessário formação, é necessário estudo, é necessário pesquisa para que, quando nós vamos preparar uma liturgia mariana, saibamos, na escolha dos cantos, escolher cantos apropriados. E, graças a Deus, na igreja no Brasil, nós temos uma riqueza imensa de cantos apropriados para uma celebração mariana. Basta, como disse, estudar, pesquisar, saber escolher, consultar liturgistas para que nós possamos preparar bem uma celebração mariana, para que nessa celebração lembremos e veneremos a Virgem Maria, mas mostremos que nós, em primeiro lugar, estamos celebrando Jesus Cristo. Ele é o centro da nossa vida e ele é o principal da celebração eucarística. Senhor, dando essa resposta aqui para a gente, me vem muito à mente assim, fé é conhecimento. Então, para se conhecer melhor, para celebrar melhor, é preciso conhecer, é preciso estudar cada vez mais e para entender toda a questão da liturgia e, sobretudo, do lugar de Maria na liturgia, não é isso? Exato, exato. Isso é fundamental. Como disse há pouco, quando nós pegamos, por exemplo, a primeira solenidade mariana do calendário litúrgico, ela acontece no ano civil, vamos dizer assim, vou refazer, né, a minha fala. Quando nós celebramos a primeira solenidade mariana
dentro do calendário civil, é no 1º de janeiro. Nós celebramos no dia 1º de janeiro a Virgem Maria, Mãe de Deus, ou a Santa Mãe de Deus. Então percebe que no título da celebração, nós percebemos que é Cristo o centro. O próprio título já diz, isso é escolhido com critério. Não se coloca o título de uma celebração mariana a bel prazer. Então pegamos esse título como exemplo, Virgem Maria, Santa Mãe de Deus. Ou seja, Jesus Cristo é o centro, Deus é o centro. Nós celebramos Maria, mas o centro é Jesus Cristo. Por isso, é necessário, como você disse, ter muito cuidado quando preparamos as celebrações marianas, para que a gente não corra o risco de preparar uma celebração do jeito que a Igreja não nos aconselha. Dissemos que é necessário, claro, estudar, pesquisar. Nós temos muitos materiais para esta finalidade e, claro, celebramos a Virgem Maria, disse e repito, mas o centro é Jesus Cristo. E nós vamos perceber isso no título de todas as celebrações marianas ao longo do calendário litúrgico. Nós temos muitas celebrações, solenidades, festas, memórias, e nós vamos perceber que em todas elas o centro é Jesus Cristo e não a Virgem Maria. Padre Valdivino, eu me lembro da época que eu era repórter e no Santuário Nacional ia entrevistando os devotos, os romeiros de Nossa Senhora Aparecida, Sim. que sempre traziam para a gente assim, olha, aqui eu me coloco no colo da mãe, aqui eu entrego a ela toda a minha vida, Maria para mim é tudo, e sempre a gente ouve, né? A gente sempre ouviu, é uma recomendação da Igreja, no santuário a gente sempre ouve as instruções dos missionários redentoristas, Maria é quem nos leva a Jesus, é ela que nos aponta a Jesus. Mas nós sabemos que o colo de mãe é tão bom que às vezes a gente não quer sair do colo da mãe. Como? Exato. Assim, existe um risco desse colo ser tão bom que a gente perca o foco na Eucaristia, como o senhor disse, Jesus é o centro, né? Mas existe um foco por conta desse colo tão gostoso de perder o foco da Eucaristia e ficar somente na devoção? Ronaldo, possamos dizer que esta foi uma das preocupações do Concílio Vaticano II. Vale a pena lembrar que antes do Concílio Vaticano II, nós tínhamos uma liturgia de uma forma. Depois dessa liturgia, ela passa por algumas alterações. E tinha-se essa preocupação também, porque o devocionismo estava muito acentuado. Jesus Cristo estava ficando de lado. Basta a gente lembrar que os fiéis iam para uma celebração eucarística e enquanto o padre celebrava a missa em latim, os fiéis estavam nos bancos rezando o rosário. Não que isso seja negativo, mas nós temos que aprender a diferenciar. Se nós percebemos, você usa o exemplo do Santuário Nacional com os peregrinos. Se nós analisarmos o espaço sagrado do Santuário Nacional, o próprio espaço do santuário já nos diz qual é o lugar de Maria. Percebemos que Maria, a imagenzinha de Nossa Senhora Aparecida, não está lá no centro da Basílica, ou seja, no presbitério. A imagem de Nossa Senhora, costumo dizer, que ela está, com todo respeito, como que quase fora do santuário, para mostrar que Maria não é o centro. Então esse é o risco que nós corremos muitas vezes, de colocar a Virgem Maria em um lugar que não lhe pertence e que nem ela quer estar, ocupar o lugar do seu Filho Jesus. Mas claro, nós missionários, pastoralistas, bispos, temos que educar o nosso povo no bom sentido, porque muitas vezes se as pessoas agem de uma forma errada, é porque está faltando catequese. E a missão da Igreja é ensinar, catequizar o nosso povo para que saibam celebrar bem a Virgem Maria. Claro que nós não estamos dizendo que não tenha que se ter devoção. Como você disse bem, o colo de mãe nos faz bem, mas a mãe nos aponta o filho. E como dizia no Santuário Nacional, nós passamos primeiro aos pés da Virgem Maria e depois Nossa Senhora nos indica Jesus Cristo lá no presbitério, onde nós celebramos a Santa Eucaristia, que é o cume da vida de todo cristão. Então, temos que ter esse cuidado para não colocar Maria em um lugar onde nem ela quer estar, como disse. Claro, prestemos a nossa veneração à Virgem Maria, é a Mãe de Deus e nossa. Depois,
de Deus e de Jesus, Maria ocupa lugar especial na liturgia. A igreja nos ensina isso. Nem os santos ocupam lugar mais especial do que a Virgem Maria. Logo, veneremos Maria, mas com maturidade, com sabedoria, para que não a coloquemos no lugar de Jesus Cristo. Padre Valdivino, muito obrigado, viu? Foram esclarecimentos. Claro que é só a pontinha de um longo estudo sobre Maria na liturgia, na piedade popular. Como a gente falou no início do programa, existe esse livro que o Padre Valdivino organizou, que é ali de 2017, né, Padre Valdivino? Exato. E se encontra também nas livrarias Paulos. Olha, Padre, foi muito boa a nossa conversa. Realmente o tempo é curto. E eu espero que a gente possa voltar a conversar sobre Nossa Senhora novamente aqui no nosso programa, com um tempo um pouco maior, abordando outras questões que podem ajudar muito os nossos telespectadores, viu? Muito obrigado. É necessário. Sim. É necessário, Ronaldo, se me permite, né? O tempo é muito curto, mas nós poderíamos fazer um passeio belíssimo por toda a história do cristianismo, naquilo que tange a Mariologia. Nós não falamos, por exemplo, da era medieval, que é muito rica no campo da devoção à Virgem Maria. Nós não falamos da Virgem Maria dentro dos documentos conciliares, do Concílio Vaticano II, mas já é um bom começo. Espero que tenhamos outras oportunidades. Eu agradeço pela abertura e estou à disposição sempre que precisarem. Um grande abraço para todos. Bom, muito obrigado, Padre. Bom, você que está aí de casa, quiser rever esse nosso programa, acesse o nosso canal no YouTube. E se você for comentar também as nossas publicações nas redes sociais, use sempre a hashtag AparecidaDebate. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos vemos na próxima quarta-feira. Até lá!